Olá, dona Verônica, como é que você tá? Olha ela, disse que ia chegar atrasada, mas chegou cedo, ganhou ponto. Dona Adri, boa noite, fique à vontade. Meu cabelo hoje parece que tá cortado, uma impressão minha. Mas olha esses cachos, amarra lindo. Vamos esperar mais alguém chegar. Enquanto isso, se você tá vendo aí o tema, que hoje a gente vai conversar sobre a vida não é um caos, mas cosmos. Aí você diz assim, mano, acho que esse assunto aqui fulaninho ali vai gostar. Então vamos lá, aqui ó, no aviãozinho, bem aqui assim no cantinho, encaminha para essa pessoa. Encaminha aí. Mas tem uma... Ih, não vai ficar, mulher. Como assim? Ah, tá. Entendi. Que pena. Mas depois, se puder, assista. Eu tô salvando as lives no YouTube para facilitar para quem quiser assistir. Então, assim... Olá, Joyce, boa noite. Então, assim, se você gosta de... Quer assistir de novo a live, ou quer assistir a live e tal, mas por um acaso não gosta de assistir a live no Instagram, porque às vezes não dá pra pausar, não dá pra voltar, tem um trabalhinho, um negocinho assim, sensado. Então, te convido a ir lá no YouTube, assinar o meu canal, se inscrever lá. E assistir as lives por lá, porque aí você pode até botar na velocidade 2 se você quiser. Se você for uma pessoa assim tão ansiosa que quer uma coisa mais rápida, coloca lá na velocidade 2. Compartilhou? Que lindo! E eu e as minhas sedes, né? Já fico com vontade de ir no banheiro. Mas é isto. Então vamos lá, né? Primeiramente, eu quero dar um apelido carinhoso para vocês. Porque assim, né? Vocês estão sempre presentes, vocês estão aqui compartilhando, interagindo. Fora que é um benefício muito grande você estar fazendo esse papel com você. Então, vou te dar um apelidinho para vocês. E eu vou explicar o porquê desse apelido antes, né? Então, assim, é um apelido que ele tem um símbolo de inteligência, de sabedoria. Tem um apelido que fala sobre um desejo de busca de crescimento. Mulher, para de dar spoiler. Deixa eu falar, deixa eu vender o peixe primeiro, minha irmã. Qual é, brother? Então, aí esse símbolo ele fala muito sobre essa busca de crescimento. Estou querendo crescer, me desenvolver, ir além, alçar novos voos. Então né, como disse a Adriana, coruja. Sim, coruja. Já faz um tempo que eu tenho essa paixão pela coruja, justamente por todo esse simbolismo dela. Então, esse movimento é muito uma busca minha, pessoal. Eu tenho buscado mais sabedoria, desenvolver os meus valores, as minhas virtudes, ser uma pessoa melhor a cada dia, me conhecer mais, impor os meus limites e assim sucessivamente. Então, esses movimentos é o que me faz estar aqui compartilhando com vocês o conhecimento que eu tenho, porque eu tenho o desejo de dar a vocês a mesma sensação que eu sinto de estar nessa busca, nesse constante aprender. Além do mais, a coruja ela tem outras simbologias que eu acho muito interessante, que ela vê além da escuridão. Ela consegue enxergar a noite muito bem.
Outra coisa, ela alça voos silenciosos. Ninguém consegue ouvir a coruja, a não ser que ela cante. Então ela não tem o barulho e tal. Então isso me fala muito dessa busca do autoconhecimento que é tão silenciosa, porém ao mesmo tempo muito barulhenta, né? Porque a gente aqui com a gente tá no caos no segunda live. Porém, entretanto, para o mundo é algo silencioso que só vão perceber depois que a gente tiver, né, andado uns passos bem significativos dentro da nossa compreensão. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Então, assim, a coruja ela é um animal muito reflexivo, né? Ao mesmo tempo que ele é racional, ele também é intuitivo. Então ele tem muito essa conversa entre o dentro e o fora, né? E aí é assim que eu vou apelidá-las de corujas. Boa noite, corujas. Tudo bem? Bora voar comigo? Bora voar junto? Então, com isso, vamos iniciar a live. Depois de eu, né, dar esse apelido carinhoso a vocês, vamos iniciar a live. Então, me diz aí vocês acreditam que a vida é caos? E aí, Adriana? E aí, Joyce? Oi, Ju Façanha, seja bem-vinda. Vocês acreditam que a vida é um caos? Inclusive, eu até esqueci de compartilhar. Enquanto vocês respondem, eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas, que toda vida eu faço, e eu esqueci de fazer hoje. Mas acabei de me lembrar. Então, vamos que vamos. Então, meu povo, a vida para vocês é caos? É sem sentido? Como é a percepção de vocês? Tô quase terminando aqui. Ah, tá bom, chega. Pronto, já compartilhei aqui com algumas pessoas. A vida é caos para quem não vive a vida. Sim, para mim é um caos. Eita! Ela mesma que tá aí, né? Compartilhe lá no grupo, Adri, a live, por favor. Oi, César, tudo bom? Então, vamos continuando. Então, tá, a vida, ela tem sentido para vocês ou ela é sem sentido? Então, aqui a ideia que eu vou trazer nessa live é falar que a vida ela não é caos e sim cosmos. E aí eu não sei se você acredita no que eu tô dizendo ou não, se você concorda comigo ou não, né? Então vamos lá pensar. Compartilhou, professora? Tá bom. Então vamos lá pensar. Se a vida não é o caos, então ela é o cosmos, como eu falei. O que é o cosmos? Dentro de uma tradução, ali se você for dar uma googada, é um universo. Tá, o universo. E para além do universo, você tem compreensão de mais alguma coisa? Ou tudo já é universo? Se for tudo universo, então o universo é o todo. Sendo assim, o todo é Deus, para quem acredita em Deus. Para quem não acredita, pode chamar de cosmos. Foi sentido para vocês? Oi, Paola. Boa noite, coruja. Então o todo, então esse cosmo é Deus.
E aí a gente pode usar, eu não vou discriminar isso porque no assunto não vai ser esse por aí, porém, entretanto, eu acho que para quem crer em Deus, essa compreensão vai ajudar a compreender esse caos que a gente vai falar, certo? Que a gente vai conversar. Então, Deus, segundo a descrição, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Tá, onipotente significa o quê? Que ele pode tudo, que ele é todo poderoso. Paulita, vamos lá. O assunto da live é esse. A vida não é caos, é cosmos. E aí eu tô explicando o que isso quer dizer, para onde é que eu tô querendo ir com este raciocínio, certo? Fique à vontade, qualquer dúvida só perguntar, e aí a gente vai seguindo e vai se alinhando aqui, beleza? Então vamos lá. Então eu tava perguntando para vocês se vocês acreditam que a vida é um caos, se é sem sentido. Então, se você acredita que ela não é um caos e que ela tem sim um sentido, então podemos ir dentro da linha de raciocínio que ela é o cosmo. Cosmo é o universo. O universo é o todo que eu conheço, para dentro da minha compreensão. Então, se é o todo, então eu posso chamar de Deus, não posso? Se você acredita, você pode chamar assim de Deus. E esse Deus é onipotente porque ele está em tudo. Ele é onisciente porque ele sabe de tudo. E ele é onipresente porque ele está em tudo. Tudo. Então, se ele está em tudo, então, se Deus é cosmo, então a gente é cosmo. Tudo é cosmo. Certo? Pronto. Explicando isso daqui, a gente vai seguindo a vida. Bora lá. Tá. Então, se você não acredita nisso aqui que eu tô falando, então você acredita que a vida é aleatória? Vai dizer que sim, por exemplo? Então, assim, quer dizer, então, que se a vida for aleatória, então tudo que eu tô falando aqui não vai te ajudar em nada. Então, nem faz sentido você estar aqui na live, certo? Se a vida é aleatória. E aí eu vou explicar o que é aleatório dentro do dicionário. Aleatório é uma coisa que não depende das circunstâncias, que é do acaso, é uma coisa fortuita, acontece e eu não sei porquê. Então, assim, é como se eu vivesse a vida sem saber quem eu sou em essência. Então, tipo, eu hoje sou eu, amanhã eu não sei quem serei eu. Não no sentido de que eu mudei, crescendo, evoluindo, que eu aprendi, não nesse sentido de mudei, mas que eu mudei completamente, sem essência. Não, nem os meus valores mudaram, as minhas crenças mudaram, tudo muda de um dia para o outro. Não é bem assim. Então tem uma ordem ali. E até na própria física mesmo, a compreensão de aleatório fala que tem uma variável que justifica essa aleatoriedade. Então, de alguma forma, ainda tem sim uma ordem. Eu estou sendo compreendida, vocês estão entendendo? Se não estão, tá confuso o que eu estou falando? E Deus somos nós, isso mesmo. A gente também é Deus, a gente é a imagem e semelhança dele, né? Tem como ele estar dentro, estar fora, estando dentro, se ele é onipresente. Enfim. Oi, Maria José, bem-vinda. Então vamos seguir. Então, assim, à primeira vista, a gente até acha que a nossa existência ela é desordenada, que ela possa ser repleta de incerteza, cheia de desafios inesperados, surpresa.
Eventos inesperados, mudanças abruptas e revelações repentinas que mudam todo o teu dia. É como a nossa representação de caos. Então você pode até ver a sua vida à primeira vista assim. No entanto, a gente está falando que a vida ela não é caos, ela é cosmo. Então vamos mudar a perspectiva e vamos dar uma olhada no que isso simboliza e significa. Me dá um feedback, por favor, se vocês estão compreendendo ou eu estou falando de um jeito que não está fácil para vocês entenderem. Me dá aí esse feedback, please. Tá, então tá dando para entender, obrigada. Então, no caso, se eu estou olhando para essa nova perspectiva, então eu compreendo que existe uma ordem maior para fazer a gente entender o que está acontecendo dentro da bagunça que possa surgir nas nossas vidas, certo? E aí eu convido vocês, inclusive, para parar para ver. Vocês já viram o céu à noite? Quando, né, na cidade talvez seja um pouco mais complicado, mas no campo é mais possível. Ele fica repleto de estrela, né? E de uma forma tão espalhada que de forma aleatória, uns ficam mais pequenos, outros menores, pequenas, outras menores. É isso aí. Foi o que veio. Então, continuando. Então, parece assim que elas estão todas aleatórias, né? Que não tem uma ordem ali. Mas, quando você para estudá-las, você percebe que elas se formam constelações. E essas constelações, de alguma forma, formam padrões harmoniosos que nos fascinam. E a gente vai admirar esse céu justamente para ver esses padrões, para ver toda essa harmonia. O puro suco do TDAH. Então, da mesma forma desse céu, é assim a nossa vida. Nossa vida também, se a gente for olhar a nossa vida, desde o nascimento até a nossa morte, por exemplo, se a gente tivesse esse acesso, fosse, né, avaliar, era como se fosse esse céu, cheio de coisas que aconteceram na nossa vida, que foi inesperada, mudanças abruptas. De repente eu estava num canto, eu tive que me mudar para ir para outro. De repente eu tinha uma namorada e agora já não tenho mais. De repente eu tinha um emprego, de repente não tenho mais. Enfim, os caos que possam acontecer. De repente eu me vi doente. Enfim, é isso. Olá, Milichan. Então vamos lá, continuando. Então, da mesma forma que esses eventos acontecem na nossa vida, eles podem parecer muito caóticos, mas quando a gente avalia de uma forma diferente essas coisas que aconteceram na nossa vida e o que a gente pode ganhar a partir disso, é que a gente percebe que aqueles eventos tiveram uma contribuição para uma coisa que você precisava desenvolver e aprender. Olá, meu povo, boa noite. Estamos chegando um pouquinho atrasados, 20 minutos atrasados, mas se você ficar, você consegue acompanhar. Seja bem-vindo. Boa noite, corujas. Então, quando a gente olha a nossa vida de um único ponto, ela parece um grande caos. Mas se a gente olha ela como um todo, a gente percebe esses padrões, essas coisas que aconteceram, que nos trouxeram um aprendizado, que nos levaram de um ponto A para um ponto B mais elevado de compreensão de si, ou de um todo, ou enfim, para uma melhora, para algum desenvolvimento, para alguma mudança.
Que mais? Então, assim, muitas vezes a gente se sente perdido nessa loucura toda de acontecimentos na nossa vida, né? Em meio a esses problemas, a essas dificuldades, a esses eventos inesperados que possam acontecer conosco e que dá essa sensação de que a gente tá perdido no mar à deriva. Mas se a gente começar e aí é esse o intuito da live, convidar a perceber a vida de uma forma diferente, com um novo olhar, olhando, por exemplo, de que a vida não é um caos, mas sim cosmos, que tem uma ordem ali que justifica algo, faz com que a gente compreenda o que acontece com a gente de uma forma diferente e abra oportunidades para lidar com isso de uma forma mais assertiva, com mais cuidado, com mais saúde mental, inclusive emocional e assim sucessivamente, certo? Então a ideia de olhar para a vida não como um caos, mas como cosmos, é perceber que essas ações, esses acontecimentos, esses eventos inesperados, eles têm um propósito, eles vão trazer um aprendizado, uma lição para você. É como se você fosse o seu próprio herói, né? Vamos brincar aqui da compreensão do mito do Hércules lá. Eu não sei se é mito ou é só história, mas enfim, o Hércules ele vai visitando, né, passando por lições, por batalhas e vai evoluindo como herói. Do mesmo jeito é a gente com a nossa própria vida. A gente é o nosso próprio herói e a gente vai enfrentar lições. Conforme se a gente realmente estiver aberto a aprender, a gente aprende e vai seguindo como um melhor herói, mais forte, mais capaz de enfrentar outras coisas. Tá no trânsito, neném? Eita! Que mais? Então, assim, e aí eu pego, né? Você pode me perguntar, Viviane, mas e que lições são essas? Viviane, que lições são essas? Que causa é esse que vai me trazer uma lição? Não tô entendendo. Gente, foi muito engraçado hoje, sabe? Aconteceu uma coisa comigo que foi muito engraçado. Porque assim, geralmente, toda vida que eu vou fazer uma live, eu vou dormir, aí peço um tema. E no dia seguinte, de manhã, esse tema me chega e eu já faço o post do tema e vou estudar sobre o tema para poder fazer a live. É assim que eu tenho funcionado nos últimos tempos. Porém, hoje não veio, meu amor, não veio de jeito nenhum o tema. E eu comecei a ficar desesperada, entre aspas, não muito. Eu ficava assim, meu Deus, cadê o tema? E o tema? Mas uma coisa estava dizendo para mim assim, calma, minha senhora, que vai chegar, o tema vai chegar para você. E aí eu comecei, né, a buscar resolver algumas coisas, aí faltou água, eu tive que comprar água, aí faltou gás, aí tive que comprar gás, aí aquela bagunça, e eu fiquei tipo, eu até desci lá embaixo para poder, né, abrir o portão pro entregador de gás e ir embora, e eu encontrei um vizinho e ele dizendo para mim assim, eu ia lá te perturbar hoje. Eu digo, perturbar? Eu já tô aqui perturbadinha, meu filho. Porque eu ainda não sei que tema eu vou fazer pra live. E aí foi esse, eu subi aqui, já era 5 horas e nada desse tema. E eu sofrendo, né? E aí vinha conteúdos pra mim, inclusive veio a lembrança de uma live que eu já fiz sobre eventos inesperados aqui no TikTok. Que foi isso, Viviane? No Instagram. Do nada, quase. Não falei. E aí, me lembrei de situações que eu passei também. E tava olhando também para essa situação que eu estava vivendo. Eu tenho algo para apresentar, né? Porque é um compromisso que eu tenho toda segunda-feira, mas eu não tô sabendo o que apresentar e como é que é isso e como é que é aquilo outro. E dando toda aquele coisa. Quando o tema chegou na minha mão,
que aí foi essa questão da vida não é o caos, é o cosmos, eu compreendi internamente que o que aconteceu com a minha vida, e olha que eu tô falando aqui pra vocês, gente, é uma perspectiva, tá? Eu escolhi olhar toda a situação que eu passei por essa perspectiva. E essa perspectiva, pra mim, me faz muito sentido e me traz uma melhor qualidade de vida. E aí, pois é, né? Então vamos lá. Então eu olhei para aquela situação toda que eu vivi o dia todo, enlouquecidamente, e entendi que era a experiência do caos pré-live. E eu comecei a rir, eu ri horrores aqui sozinha. Tipo, mano, como é que as coisas são, né? Ou o tema é esse, porque precisava eu ficar toda bagunçada para poder conseguir expressar sentimentalmente, de alguma forma mais didática para vocês, o que eu quero falar, o que, né, essas compreensões que eu tenho tido e tenho aperfeiçoado na minha vida, né, faz sentido. Então, e aí essas lições é justamente isso. Por exemplo, aceitar a mudança. Toda a vida eu tinha esse mesmo movimento de compreender, lembrar e saber o tema lá no início do dia. Não, agora foi mudado, e aí essa mudança gerou todas as outras mudanças, e foram muitas mudanças, e eu fiquei tipo, meu Deus. Pois é, nada é por acaso, tudo tem uma razão, tem sua razão. Então é muito importante a gente observar e ter essa compreensão sobre as coisas, porque traz uma maior qualidade. Então, se eu estou vivenciando, gente, é muito importante você entender, o caos está na tua vida. Então eu tenho que olhar positivamente pro caos e dizer assim, tá bom, não tá acontecendo nada e depois... Não é fingir demência, não é fingir gratiluz, positividade tóxica, não é nesse sentido. É você passar por esse movimento, você chora, você vai sentir a dor se for algo que lhe doa, né? A bagunça que vai te remexer, sinta, é importante que você sinta, porque inclusive para o aprendizado, o sentir faz parte para esse aprendizado. Se eu não sinto, se eu camuflo, é muito difícil que eu entenda o que está acontecendo de fato, o que realmente eu preciso aprender ali, ressignificar, enfim. Então aceitar que as coisas mudam já é um bom passo, porque é inevitável, né, meu povo? Não tem como eu não mudar. As coisas não mudar, eu não posso segurar, não tá no meu controle, tá para além de mim. E essas mudanças te fazem sair da zona de conforto, porque muitas vezes, por exemplo, a gente está tão acostumado a estar fazendo a mesma coisa porque está dando certo, que a gente acaba não nos permitindo ser um pouquinho maior. E aí esse movimento faz com que a gente fique ali parado. E os eventos inesperados, todo esse movimento que ocorre, é a vida te convidando, ó, bora agir, bora continuar crescendo, meu povo, bora continuar evoluindo. Então aí, conforme eu vou continuando, né, observando isso, entendendo que eu vou mudar, sim, que as coisas vão mudar e que nem sempre eu posso estar ali assegurando algo, isso faz com que eu cresça, que eu seja mais criativo em determinadas coisas, inclusive. Há um tempo atrás eu já falei sobre uma parábola, agora eu não sei qual é o termo exato, um conto talvez, mas sobre um sábio e o seu pupilo passeando por um lugar e ver uma família que tinha uma vaquinha e eles produziam tudo da vida deles com essa vaquinha, mas viviam humildes. E aí o
pupilo pergunta para o sábio: o que a gente pode fazer para ajudar essa família? E aí o sábio diz para ele pegar a vaquinha e jogar no abismo. O pupilo pega a vaca, joga no abismo, e o pupilo, sem entender, mas obedeceu e fez. Depois de alguns meses, alguma coisa assim, eles voltaram para o mesmo lugar e ficaram perguntando lá. O pupilo, no caso, voltou para o mesmo lugar e foi perguntar sobre a família, o que tinha acontecido, porque ele estava muito, né, tipo, poxa, eu fiz merda, não era para ter feito e tal. Quando ele chega lá, ele nem reconhece a família, porque a família mudou. Saiu de um estado de conforto porque estava confortável, mesmo não sendo confortável, entende? Mas é porque assim, eu entendo que ali tá funcionando, tá ok. E aí eu não me permito ser criativo. No caso da família, depois que a vaca morreu, eles precisaram ser criativos e perceber o mundo de uma outra forma. E aí começaram a plantar, e aí começaram a vender o que colhiam. E isso só fez eles prosperarem. Compreendeu? Então, assim, se não fosse esse caos da perca da vaca, provavelmente eles não iriam chegar nesse lugar que eles chegaram tempos depois. Certo? Tá fazendo sentido, meu povo? Então, aceitar a mudança já é um primeiro passo de lição que a gente aprende com as coisas que acontecem na nossa vida de forma inesperada, né? E que trazem toda esta confusão e essa expressão de caos. Oi, Casinha, seja bem-vinda. Márcio, Jefferson, enfim, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. O que mais? O que mais que eu posso aprender? O desapego do controle. De eu achar que eu tenho controle de tudo e eu não tenho, né? Eu entender que eu não tenho controle de tudo, até porque, né, eu não sou Deus, apesar de eu também sê-lo, mas eu tenho o meu poder diferente. Qual é o meu controle? A mim mesma. Eu posso controlar como eu lido com isso. Eu não posso controlar a Carlen, nem a Adri, nem a Joyce. Eu não posso fazer nada com ninguém, só comigo. Nesse sentido de mudança, eu vou fazer isso aqui porque a Carlen vai mudar. A Carlen só vai mudar se ela quiser mudar. Não adianta eu falar aqui, eu fazer lives e lives, entregar livros e livros, fazer terapias e terapias. Se eu não estou aberto para mudar, eu não mudarei. Então, esse controle eu só tenho sobre as minhas escolhas, sobre os meus pensamentos, sobre o que eu faço. E Mirla, seja bem-vinda, boa noite. Então essas são as lições que a gente vai aprendendo com o caos. Que mais? Confiar também no processo. Cara, tá aqui uma bagunça, de repente perdi a vaca. Que é isso, eu nunca entendo isso aqui, toda vida, meu Deus do céu. Enfim. Então a vaquinha morreu. O que eu faço? Eu tô aqui em volta desse caos e tal. Confiar no processo seria o quê? Eu aceitei que eu não tenho controle dessa situação, que mudou a situação, né? Perdi a minha vaca. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ter leite de manhã para mim comer, beber, no caso? Porque a minha vaquinha morreu. E agora? Confiar no processo é, tá, agora nesse momento eu não tô sabendo lidar. Então vou respirar um pouco, tentar compreender o que está acontecendo e pensar em alternativas. Essa é a questão da criatividade. Eu vou pensar em alternativas. Isso vai me trazer outros caminhos que eu possa estar percorrendo e assim evoluindo e crescendo. Muitas vezes nesse processo de pensamento, de refletir sobre o que aconteceu, eu consigo encontrar soluções muito mais
incríveis para mim, que vão trazer mais benefícios do que a que eu tinha no momento. Certo, bens? Ai, a minha base da coluna dói, ó. A vaquinha morreu. Então, que mais? Reavaliar suas crenças. Outra coisa que o caos ele vai trazer de lição é você parar para refletir sobre o que você estava acreditando, o que você acredita nesse momento. Gente, eu acabei de perceber que a minha maquiagem fez um olhinho de coruja na minha impressão. Não sei se eu tô ficando doida, não, mas eu tô com essa sensação que é um olhinho de coruja. A morte da vaquinha. Tá, então reavaliar as crenças. Deu entender que talvez o fato de a minha vida tá ali estagnada, ou uma bagunça, um caos ali, seja de alguma questão que tá me limitando do que eu acredito muito, que tá me limitando de eu evoluir, de eu crescer. Também eu posso falar sobre como se fosse um chacoalhão, assim, dizer assim, acorda, menina! E aí pode ser um convite desse despertar espiritual. Ou também você parar para refletir quais são os pensamentos que você tem alimentado. E se esses pensamentos realmente te servem ou não. Certo? E aí? Estão entendendo? Coraçãozinho se estiverem entendendo, por favor. Outra coisa também que o caos ele nos traz de aprendizado é nos libertar de determinadas bagagens, né? Por exemplo, relações tóxicas ou o emprego. Não é um emprego que eu gostaria de estar e eu tô lá me colocando. Então, às vezes, eu perder aquele emprego é importante para que eu faça aquilo que eu realmente gosto ou que eu vim para fazer, né? Que é o meu propósito, dentro da minha compreensão de mundo, homem, enfim. Não, os pensamentos, eles são involuntários. Isso é fato. O que você pode fazer é evitar alimentá-los. É não deixar eles pairar, fazer uma cabaninha, montar acampamento na tua cabeça. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, assim, não é uma coisa fácil, mas já eu vou falar um pouco a respeito disso. Eu vou falar melhor sobre isso. É um convite real, é um movimento de trabalho. No crescer, no evoluir, não existe fácil. Não existe fácil. Você precisa se rasgar ali do casulo para você abrir suas asas de borboleta e poder voar. Esse processo de mastigação, enfim, de libertação, ele faz parte da natureza. Então, para você crescer, inclusive no próprio biológico, para crescer, a gente vai ter que esticar a pele. E isso dói, os ossos vão crescendo, e isso dói. De fato, cientificamente falando, os médicos falam que dói. Existe uma dor nesse processo. Quando a criança tá, banguelinha e vai nascendo os dentes, dói. A criança fica irritada, porque é um processo de mudança acontecendo que vai fazer com que ela cresça, literalmente falando, né? Faz parte do crescimento. Então, se faz parte do crescimento, a dor, ela faz parte do crescimento. O sofrimento é que é opcional, né? O sofrimento é que é opcional. Então, se eu posso escolher isso, então eu também posso escolher quais são os pensamentos que eu vou alimentar.
Eu posso controlar eles no sentido de, tipo, eu não posso pensar? Não, não pode. Mas você pode escolher quais você vai alimentar. O pensamento vem, e aí você olha pra ele e diz, pode entrar, fica aí, ou não, não faz sentido, eu vou deixar pra lá. Boa noite pra Selma Goldenberg. Continuando, eu já tô sem água aqui. Peraí, deixa eu botar um pouquinho de água pra mim. Então, eu vou me libertando dessas bagagens conforme eu for crescendo, né? Conforme as coisas vão acontecendo. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas também sobre mim. Peraí, deixa eu ver aqui. Já eu respondo o Rafa. Senão eu vou me... Mas eu já vou responder, porque já veio aqui. Mas a questão do sofrimento é como se fosse assim, eu vou escolher ficar sofrendo, porque a dor ela vai ter o próprio processo dela de dor. Mas ela passa, certo? Ela passa. O sofrimento, quando a gente fica nele, a gente escolhe continuar sentindo dor. Como se fosse mais ou menos isso, dentro de uma representação. Então, eu posso escolher, né, sentir a dor. Então, inclusive, gente, ó, pra ver se fica mais claro até, não sei. Tem umas falas que eu já escutei dizer assim, poxa, eu podia passar por isso sem sofrer tanto, sem doer, né? Passar por isso sem doer é um pouco difícil. Porque você, pra evoluir, você precisa aceitar as suas partes sombras. Então, aceitar as suas partes sombras já é doloroso. Porque você, tipo assim, cara, naquele momento eu manipulei. Eu fui manipulador naquele momento. De caso pensado, consciente, eu admiti isso, de que o que aconteceu, por exemplo, de caos na minha vida foi por conta de um movimento sombra meu, de que eu manipulei alguma coisa, que eu fiz alguma coisa de errado, é de uma coragem muito grande de eu admitir isso. E quando eu admito e aceito, no sentido de tipo, eu olhei para aquilo ali e vi assim, cara, eu fiz isso, aconteceu isso, vou agir diferente. E aí eu acolho, eu olho para aquilo, mas eu não fico lá. Meu Deus, como eu sou manipulador e tal. E aí eu vou ficar me chicoteando. Aquela história que eu já falei também sobre a culpa, né? Então eu vou me culpando. Então eu vou sofrendo. Entende que o sofrimento eu vou ali. Se eu entendo que eu sou humana, que aquilo que aconteceu eu não tinha percebido na época, eu não estava bem, algo foi dentro da minha compreensão consciente daquele período. Mas eu não tenho mais essa consciência agora. E com aquele evento eu consegui aprender e chegar aqui onde eu tô agora. E eu vou escolher fazer diferente a partir de então. Então eu abandono totalmente toda essa culpa, toda essa dor e vou seguir. Isso me evolui, isso me traz paz quando eu entendo e compreendo isso. Porque aí eu não vou levando toda uma bagagem pesada, tentando arrastar para me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, na vida como um todo, até espiritualmente. Tentando evoluir, não conseguindo, porque eu tô carregando uma bagagem pesada de dor, de sofrimento. Fez sentido, Rafa, a explicação? Então, assim, doer vai doer, mas você escolhe se você quer que doa só até ali para que você aprenda e siga adiante, ou você vai escolher também que doa por um bom período de tempo, por exemplo. E isso, os caos que acontecem na nossa vida, essas dores, né?
Porque quando a gente tá no caos da bagunça, dói pra caramba. Você fica confusa, você fica se sentindo mal. Poxa, por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que isso tá acontecendo comigo? Então é até mesmo parar pra você refletir por que que isso tá acontecendo com você. O que isso vem pra te ensinar. É outra forma de perceber a situação. E todas essas coisas que eu tô falando pra vocês, gente, são crenças de mentalidade de crescimento. Sabe aquelas crenças limitantes que nos deixam lá? A culpa, toda aquela compreensão de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir. Tudo aquilo lá me limita. E essa crença de olhar para a situação, problema, e entender que aquele problema veio para me trazer uma lição, me faz crescer. Tá fazendo sentido para vocês? Tudo bem, Adri? Tenha uma boa noite. Qualquer coisa você termina de assistir depois. E aí é um convite para a renovação, para o teu renascimento, porque você não está crescendo. Então, cada dia que passa, né, biologicamente você vai se tornando outro. E na vida... Ai, desculpa aí. E na vida, a gente também precisa crescer, porque ela não é uma constante. A gente também precisa crescer. Ficar ali até um certo período para entender, compreender e solidificar, para depois você ir para um outro movimento. Sempre é um convite de evolução. E essa evolução, ela não acontece só no sentido de prosperar e eu ficar rica, não, gente. É no sentido de valor, de virtude, de eu me tornar mais humana, que é aquilo que eu realmente sou. E deixar de alimentar meu lado animal, que é só fazer por mim e tô pouco me lixando pro resto. De um jeito mais egoísta e inconsciente sobre a vida e a situação. Então esse caos, ele vem como uma oportunidade de você começar de novo muitas vezes. De você, e é como se estivesse dizendo para você, inclusive, assim, olha, você tá preparado, já tá no tempo da mudança. É como se fosse um universo te dizendo assim, olha, minha filha, bora, acorda, levanta, tá na hora, não dá mais. Consegue, viu? É um treino, mas consegue. Eu só tô dizendo isso porque eu percebo em mim. Eu tô sofrendo, mas eu tô ali, não. Sofre, Viviane. Vive ali essa dor ali momentaneamente. Mas eu não escolho sofrer por muito tempo. Eu vou olhando para aquilo, assim, tá, eu senti isso aqui, tô sentindo, agora eu vou me convidar a fazer algo novo, diferente com isso. O que que isso me trouxe de compreensão? Porque a gente acha que essa compreensão, ela é assim. E é na hora que aconteceu, eu tô lá tomando um drink. Não é assim não, não é assim não. É importante o chacoalhão. É importante o chacoalhão. Para que você pare, reflita sobre você. E veja o que você pode estar fazendo de diferente também. Né? Deixa eu ver aqui. Eu vou trazer um exemplo para ficar claro. Já faz um tempo que eu lido com essa questão do Instagram, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe. Tô ali e tal. O quantas mudanças eu não já fiz nesse perfil. Tanto de arroba, quanto de conteúdo. Já explorei vários, até encontrar o que realmente tá fazendo sentido para mim. E que eu acho que eu vou me manter nele por um bom tempo, porque eu tô muito feliz com ele. Mas eu precisei ficar perdida antes para encontrar esse daqui. Então foi algo que eu fui despertando espiritualmente, estudando, fui aplicando em meus estudos, porque também é uma coisa muito real, né? A gente aprende
E agora que eu acabei de perceber que eu não concluí algo que eu ia concluir lá, mas algo me fez perder a linha do raciocínio. Mas eu posso já falar aqui. Então, eu posso aprender de várias formas, de duas formas. Eu posso aprender algo, né, para mim evoluir e crescer de duas formas. Todas elas vão doer, mas uma pode doer mais e outra pode doer menos. Se eu observo numa leitura, quando eu aprendo algo, essas lives estão trazendo conteúdo para você e trazendo você para um nível de consciência sobre você, sobre algumas coisas sobre a sua vida. Então é uma compreensão ali. Que se você acolher e levar para a tua vida e praticar o que eu estou conversando com vocês, na vida de vocês, vocês vão crescer, vão mudar. Mas vocês podem não fazer nada do que eu disse, por exemplo, né, do que a gente conversou, do que você compreendeu, que fez sentido pra você, que é muito claro que eu não sou a dona da verdade, mas assim, cara, aquilo ali que a Viviane falou, ó, mudou aqui a minha chave aqui, uma compreensão aqui. Então, quando muda essa chave, você muda o teu comportamento e tudo mais. Mas se, você teve essa compreensão, mas aí você, tipo, deixou pra lá, você não levou, não botou em prática na sua vida, então assim, vai ser preciso talvez o universo te chacoalhar com uma mudança muito maior para que você aprenda esse movimento. Então, é tanto que eu acho que o erro de alguns movimentos que a gente possa estar fazendo, eles são importantes para você aprender. Então, peraí, eu errei aqui, e tá toda a vida eu errando aqui nesse lugar. E aí, Rafa, não vai fazer nada não? Vai continuar quebrando a cara no mesmo ponto? Realmente tu não vai fazer nada? Então, teve um dia, assim, que eu olhei pra minha vida e disse assim, cara, tem algo aqui que tá acontecendo que eu não tô entendendo, porque não anda. Eu tô aqui esmurrando esse negócio aqui o tempo todo e não vai pra frente. O que é que tá acontecendo? Eu tô pra desistir disso aqui. Por que que eu não desisti? Porque é o que me deixa feliz, é o que me dá ânimo, é o que acende a fagulha de sentido na minha vida. E eu vejo que não é só em mim a mudança que ocorre, também ocorre no outro. A quem eu atendo, a quem eu toco, a quem eu falo, uma simples frase, um simples stories, já modifica a vida de alguém e alguém fica feliz. E isso me faz feliz, me faz muito bem. Então, quando eu olho para isso, eu entendo que esse é o caminho que eu preciso seguir. Porém, entretanto, não está dando certo em algum ponto. O que é que está acontecendo? Tem algo que eu não estou vendo. Tem algo que eu estou fazendo e eu não estou percebendo. Então, eu preciso mudar. Eu preciso evoluir. Eu preciso encontrar para poder as coisas começarem a andar. E aí eu fui em busca desse autoconhecimento. Buscar compreender o que estava acontecendo, tá? Vamos lá. E aí foi o meu despertar espiritual, por exemplo, que eu fui buscar um novo olhar sobre a espiritualidade e ver se ali eu encontrava o sentido que eu estava precisando. E foi isso que aconteceu, inclusive. Né? Então, com esse movimento de compreensão sobre o que estava errado, eu comecei a fazer melhor, a dar outro movimento para a coisa. E aí eu comecei, por exemplo, a fazer as lives toda segunda-feira à noite, a postar um conteúdo diferente, mais aprofundado, voltado para o autoconhecimento, não só ali de si, mas de uma consciência, de uma compreensão maior, de trazer para a autorresponsabilidade. Aí as coisas começaram a ir fazendo um pouco mais de sentido. Até que veio um outro chacoalhão. Um outro chacoalhão que eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
Mas aí, quando deu esse outro chacoalhão, eu vivi toda a dor, né? Teve toda essa questão ansiosa também, teve todo esse sofrimento. Porém, eu acolhi essa mudança de uma forma diferente. Por isso que eu digo que é possível fazer esse movimento. Mas é uma compreensão que você vai guardar aqui e vai, né, se acolhendo com o tempo. Então eu olhei para toda aquela situação, para aquela semana caótica que eu tive, e eu disse, tá, eu não tô entendendo o que está acontecendo, por que está acontecendo desse jeito, mas lá na frente eu vou entender, então eu vou continuar. Senti a dor da mudança, senti todas as questões, mas fui olhando para um outro viés, por uma outra perspectiva, que é o convite que eu estou tentando fazer para vocês. Olhar para situações e problemas por uma outra perspectiva. E aí o fato de eu olhar por essa outra perspectiva, eu comecei a encontrar um sentido para aquilo que estava acontecendo. E aí eu mudei todo o meu Instagram. Assim, da noite pro dia. Eu fui para casa da Mirla, a gente conversou sobre o Instagram e a gente nem falou exatamente alguma coisa que fosse assim reveladora para mim. Dormi, no outro dia que eu chego em casa, eu comecei a modificar todo e a alinhar ele de um jeito que fez muito sentido para mim. Entende? Então, assim, foi preciso esse movimento acontecer. E aí, quer saber a loucura do que justifica que isso é muito do sentido da mudança para o crescimento? Eu comecei a ter mais seguidores. Eu tava com... Deixa eu só olhar aqui a data específica para dizer para vocês entenderem. No dia 10 de abril eu mudei. Dia 10 de abril eu mudei o meu Instagram para esse @ de autoconsciência ativa. Convidando mais a autoconsciência, a autorresponsabilidade. Para essa elevação e também espiritual, porque já eu tô falando muito sobre esse movimento espiritual também, né? Quem não assistiu a live anterior, assista, porque você vai entender o que é essa espiritualidade que eu tô falando. E que não é religião, né? Então, do 10 de abril eu tava com mais ou menos 480, eu não vou ter clareza. Mas no dia 13 de maio, não, dia 17 de maio, quase um mês depois, um mês e alguma coisa, eu fechei os 1000 seguidores. Em pouco tempo, coisa que eu já tava há uns 2 anos com esse mesmo número, que crescia muito pouquinho. Então, assim, uma mudança muito grande que aconteceu depois desse caos todo que aconteceu na minha vida. Então, assim, muitas vezes a bagunça, ela vem para orientar a tua perspectiva, fazer você olhar para a tua vida de uma forma diferente. E às vezes esse caos, ele transforma aqui dentro, não é aqui fora. Quando transforma aqui dentro, eu começo a transformar aqui fora, ao ponto que aos poucos as coisas vão se alinhando. Por isso que a vida não é caos, é cosmos, porque vai fazendo um sentido, eu vou compreendendo que ali foi preciso eu viver aquela situação para me trazer aonde eu estou agora. E engraçado que agora falando aqui com vocês me fez me lembrar que eu sempre tive muito essa perspectiva, já faz muito tempo, de não ficar remoendo e não me arrepender do que eu fiz no passado. Porque independente do que eu fiz no passado, me trouxe para cá, aonde eu tô agora. Então, aonde eu tô agora, eu tô feliz com quem eu sou, comparado a quem eu fui. Então, isso já me deixa muito feliz com o meu passado também. Outra forma de ver, outra crença de mentalidade de crescimento. Certo? Que mais? E aí, olha aí, o crescimento tá tão grande que eu tô perto de fazer 2000, né? Em menos de outro mês também. Mais um mês eu tô perto, tô com agora 1818 exatamente.
certo? Então, assim, as coisas vão mudando, porque vai trazendo sentido. Então, assim, é um convite de Viviane, você precisa bagunçar aqui para poder orientar aqui, olha aí, né? Ah, Viviane, mas seguidor é o quê? Seguidor é alguma coisa, é algo que para dentro da busca que eu tava fazendo, de, né, lutar com o Instagram, de buscar marketing digital, é o retorno. Por mais que não tenha esse valor financeiro, mas é o retorno do meu trabalho já acontecendo, né? Eu tava aqui presente toda segunda-feira, às 8 horas da noite, para fazer live, para falar com vocês. Me aperfeiçoou para eu estar aqui de forma mais segura e expressar. Gente, no início eu me perdia tanto quando começavam a mandar mensagem, eu travava, eu não me lembrava mais o que eu tinha que falar, e aí eu ficava parecendo uma idiota, falando, sabe? Totalmente bocó comigo mesma, sem saber o que eu ia dizer, porque eu ficava nervosa, e faz parte. Depois que eu fui ficando mais à vontade, aí eu fui mudando, e aí eu já tô mais assertiva nas minhas falas, apesar de eu ainda me perder. Mas eu vou ficar olhando pro meu erro de fala em algum momento, para um gesto que eu faço que não foi o ok, cara, é aos poucos, não é de uma vez que as coisas acontecem na nossa vida, não é de uma vez que a gente aperfeiçoa. Então, Mirla, é esse o convite que eu faço para ti, de tentar movimentar, por exemplo, esse lugar dos pensamentos. Não vai ser de uma vez que vai acontecer, vai ser aos poucos. Observe, você consegue já perceber a mudança da sua vida? É só observar. Então, é aos poucos que as coisas vão acontecendo. Então, vai dar bom. Então, se a mudança ela acontece, é porque você está preparado para mudar. É igual realmente a lagartinha quando ela sai do casulo e vira borboleta. Ela só vira borboleta porque ela não cabe mais lá naquele lugar. Foi preciso ela rasgar aquele casulo para sair. Aquele casulo não servia mais. Então, olhar para a sua vida e perceber aonde é esse casulo que está te prendendo e te impede de ser borboleta. Então, quando a coisa acontece, ela está dizendo, é o universo te falando, não tem mais outro jeito não, você tem que virar borboleta, minha filha. Aí, querer ficar aí o tempo todo, tá doida? Pequenas coisas. E aí, eu vou trazer até uma compreensão aí dos meus estudos, porque como eu tenho estudado baralho também de tarô, algo que, poxa, eu tenho acolhido com tanto carinho uma carta que geralmente traz muito medo para algumas pessoas, que é a carta da Torre. E aí eu trouxe duas cartas aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é para... Tentando achar um ângulo que não fique tão embaçado, porque ela é tão clarinha. Mas enfim. Então o que essa carta da Torre ela fala? A carta da Torre ela vem falar que, eu vou até mostrar aqui para poder mostrar para vocês, que vai acontecer um evento inesperado na sua vida, por exemplo, ou que tem um evento, lá vem a Torre. Um evento inesperado na sua vida vai acontecer, que pode ser até uma intervenção divina, dependendo de como você compreende a coisa, mas é algo que não está no teu controle, você não tem como fazer nada, vai acontecer e é isso, vai acontecer. E aí a Torre, ela vem te convidar a refletir sobre esse acontecimento do caos de uma forma diferente, e eu acho a história dessa carta muito interessante justamente por isso, porque ela fala o quê? Que esse caos, ele vai derrubar todo esse topo da torre, o que vai sobrar vai ser a base. E a base é a compreensão de quê? Daquilo que faz parte da tua essência humana. Suas virtudes, seus valores, a tua sabedoria, aquilo que tu vai fazendo todos os dias, que aprendendo e evoluindo. Isso é algo que é teu. É teu, tá dentro de você.
Então isso é a tua base, é o que mais faz sentido para você. Só que durante a vida a gente vai vivendo de forma tão automática que a gente vai começando a aderir coisas na nossa vida que não fazem sentido a longo prazo. Mas a gente se acomoda, lembra que a gente se acomoda e aí a gente fica ali na nossa zona de conforto. E aí essa zona de conforto vai só acumulando um monte de coisas sem sentido que o caos vem para tirar da sua vida. E você olhar para tudo e olhar assim, não, mas o que faz sentido é isso aqui, realmente aquilo ali foi, porque não é mais para mim, né? O término de um relacionamento, por exemplo, aconteceu caos na minha vida, aí o perda de um emprego ou qualquer coisa assim do gênero, é o convite para você sair daquele lugar e ir para um lugar diferente de crescimento, certo? Então eu acho essa carta muito boa, porque ela fala justamente assim, olha, você vai tudo cair, mas a tua base não vai cair. E a partir dessa base, você constrói uma nova torre com mais sentido para você. Eu acho perfeita essa carta, justamente por isso. Então assim, abraçar esse caos, que não é caos, faz com que você entenda esse processo e passe por ele de uma forma mais ok, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Pronto, sem tanto sofrimento, entendeu, Rafa? Então esses movimentos vai fortalecer a tua resiliência, vai te deixar mais forte, você vai perceber a tua força interior. Sabe aquelas coisas que você pensa assim, cara, eu não sou capaz de lidar, mas aí você percebe que você é sim. Então vai te deixando mais forte. Cara, a minha força interior é muito boa. Cara, como, poxa, olha aqui. E aí você vai aprendendo também a se adaptar nas mudanças, entender que aquela mudança ali aconteceu, então eu preciso mudar de comportamento, de atitude, vestir uma nova roupagem. Tá, e essa resiliência fala muito de mim, eu sou eu comigo mesma? Não, se você vê que esse processo que você vai passar de dor, de mudança, de caos, você precisa de ajuda, peça ajuda. Você não precisa passar por tudo sozinho, você pode pedir ajuda, pode abrir para a tua rede de apoio, né? Ou buscar uma ajuda profissional terapêutica que vai te dar esse suporte. Que mais? Reconhecer a impermanência também ajuda muito. Eu entender que nada é para sempre. E essa compreensão sobre essa impermanência me faz viver a realidade. De eu querer ficar segurando as coisas, de eu me apegar muito a tudo. E apreciar o que eu tenho agora, ao invés do que eu não tenho. De eu viver, inclusive, o agora de uma forma mais compreensiva, de eu aproveitar a live, sair de fazer outras coisas e aproveitar esse momento aqui comigo, de pegar as informações que eu estou falando para você e levar para o seu dia a dia. Então você vai aproveitar esse momento, vai valorizar esse momento, porque ele vai passar. Mas aí você pode ficar com o melhor do que passou, ficar com algo, ou você vai deixar passar. E aí essa pergunta, inclusive, ela é muito atual, né? Porque as pessoas estão muito no celular o tempo todo e a vida tá passando. Então eu vi um Reels esses dias, eu já postei inclusive ele no meu feed, que é de um cara falando sobre a historinha. Eu acho que eu citei essa historinha na semana passada, não tenho certeza. Que o cara caiu de um prédio acidentalmente, ficou desesperado quando começa a ver a cena, né, a vida dele passar na cabeça dele lá, e aí ele começa a perceber quanto que a vida dele foi tediosa,
Uma vida só de trabalho para casa, casa para trabalho, fazendo isso, aquilo, outro, sem parar para refletir, sem colocar limite nas pessoas, sem perceber-se no mundo existente. É tanto que ele, quando começa a ver aquele filme que tão chata, ô vida chata que eu levei, e aí ele, realmente, então é melhor mesmo eu morrer. Aí ele se aquieta. Aquele desespero todo no início deixou de desesperar-se, mas enfim. E aí o cara do Rios, ele até questiona e diz assim, cara, tá, essa vida aqui é até possível, mas atualmente, que vida vai passar nessa tela mental? É a minha vida ou a vida dos outros que eu assisto nas redes sociais? Porque eu acabo vendo muita internet, eu jogando ali e deixando de viver a minha vida. Então aí é vida chata, né? Então aí é o convite também, novamente, para olhar para a sua vida de uma forma diferente. Aproveite os momentos. Aprenda com os momentos. Cada momento tem um aprendizado que você pode pegar e colher. E levar e aplique na sua vida. Porque se você aprender e não aplicar, não vai adiantar muita coisa também. E aí vem a próxima lição, que é você aprender a ser humilde, a aceitar a sua vida e ser mais humilde com o que acontece. Porque você faz parte de um todo, de um universo. E que o que acontece para além de você não está no teu controle. Então aí baixar um pouco o ego, de não querer brigar muito. E aí eu vou falar de outros rios, porque agora só os rios de potência, os rios bons que vão mexer com você para te sacudir, né? Aquele que vale a pena assistir, maratonar ali no meu perfil. Que é um sobre como é o nome dele? O Thiago Ventura. Ele vai falar sobre a experiência dele lá, né? E ele fala de um jeito tão legal, eu achei muito foda a forma dele expressar, mas aí o que mais cabe com a live de hoje é que o externo, gente, o que acontece lá fora, não pode estar afetando aqui dentro. Então, assim, o que está fora do meu controle, eu não posso deixar virar fora do meu controle aqui dentro também, não. Aqui fora eu não tenho controle, mas aqui dentro eu tenho. E aí é o exercício diário que eu estava falando. É algo que é um movimento que você se escolhe fazer, né? Então, esse movimento significa você reconhecer que, embora você não tenha como controlar o que acontece lá fora, ao teu redor, você pode controlar como é que você vai reagir a tudo isso. Se você vai pegar o caos acontecendo, você vai, né, se descabelar todo e vai virar um caos também. Ou se você vai olhar para a situação, respirar uma vez, respirar duas, chorar, tal, pedir conselho, sabe? Mas não entrar em um movimento de meu Deus, o mundo acabou e agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer, e ficar ali só sofrendo. Também significa eu escolher a calma. Calma, Viviane, calma. Então hoje eu usei muito esse movimento de Viviane, calma. Você não sabe qual é o tema da live, mas ele vai chegar. Ele vai chegar. E isso vai ter uma lógica aí, que você ainda não entende o que é, mas vai dar bom. E aí eu respirei algumas vezes, que eu quase entrei em desespero, comecei a ficar um pouco ansiosa, eu percebi, eu disse assim, opa, por aqui não é um caminho legal. Isso aqui não vai me levar pra canto nenhum. Muito pelo contrário, é mais fácil eu não conseguir fazer a live do que eu fazer. Significa também eu entender que cada pessoa tem a sua própria batalha. E que às vezes a melhor resposta da gente é compaixão por essa pessoa. Então, se ela vem brigar ou se ela está respondendo a algo de uma forma muito hostil e tal,
e você olha que e vê que te fala muito dela, do lugar dela, de algo que você talvez nem saiba do que é. Ô, cara, desculpa aí, como o Thiago Ventura falou. Desculpa aí, não foi intencional, assim, eu jurava que eu tava tentando te ajudar. Mas, perdão aí. E fique em paz. Né? E aí, e aí eu me lembrei de um podcast, de uma entrevista de um podcast que eu assisti. Só não tô lembrada quem era o cara. Eu sei que ele era um comediante, depois ele passou pro marketing digital, aí depois ele passou para um outro movimento, que é o movimento atual que ele tá. E ele, dentro de um burnout, inclusive, que ele sofreu por conta desse trabalho que ele estava incessante, ele teve que mudar. E aí aconteceu um caos na vida dele, e aí ele teve que mudar os comportamentos dele. E aí, dentro desses comportamentos, dentro de tudo que ele viveu, ele aprendeu algo, que é respirar antes de agir. Como é que faz isso? Depois tu me explica. Então, agir, né? Respirar. Respira quantas vezes você sentir necessário antes de agir de alguma forma para resolver esse caos que possa estar acontecendo. Respira. A não ser que seja uma coisa que está mais fora do seu controle, um assalto, alguma coisa. Mas até isso, respira. Isso agora me tocou no meu coração, gente, porque eu sou uma pessoa tão reativa. Se vocês souberem, as 2 tentativas de assalto que eu tive, eu reagi todas as 2. Foram tentativas de assalto porque eu impedi, porque eu virei heroína, né, minha filha? Em tempo de morrer, mas enfim. Oi, Larissa, boa noite. Oi, Ana Carla, boa noite também. Então, respirar antes de agir. Porque até esse movimento de respirar faz com que você assente e escute o teu eu interior. Para que as suas ações, elas sejam mais coerentes com os teus valores, com a tua virtude e com a sabedoria que você já adquiriu até aqui na sua caminhada de vida. Então, quando a gente diz, quando eu digo, né, sobre essa questão do externo, ele não pode afetar o interno, é um movimento de realmente eu dizer, cara, eu sou responsável pela minha paz de espírito, pelas minhas emoções, pelo desenrolar da minha ansiedade até. Eu sou responsável. E aí, lembrando sobre a questão dos pensamentos e escolhas, os pensamentos, eles vão vir incontroláveis na sua cabeça, mas você pode escolher qual você vai alimentar. Ele passou aqui na minha cabeça, e agora o que eu faço? Observa. Ele te evolui ou ele te deixa para baixo? Se ele te deixa para baixo, então larga ele de mão e reflete sobre o que te deixa para cima. E aí modifica a tua forma de pensar. Uma das coisas que eu tenho feito, por exemplo, eu percebi há um tempo atrás que eu reclamava pra caramba. Eu reclamava muito, mas como eu reclamava? Ai, mas eu não tenho dinheiro pra isso, mas eu não tenho aquilo, mais isso, aquilo outro, ai, mas isso aqui, mas eu só tenho isso pra comer, mas eu só tenho não sei o quê. Como é que eu mudo esse comportamento meu meu Deus, eu tô só de reclamar? Como é que eu mudo esse comportamento de reclamar? Enquanto eu tava ali, tô reclamando, ó. Peraí, deixa eu desreclamar. Foi assim que eu fiz comigo. Não, vou me desreclamar aqui. Aos pouquinhos, eu fui percebendo antes de reclamar e evitava. Aí já fazia um outro movimento, agradecer. Eu tenho gratidão por eu ter esse alimento para comer.
Gratidão por eu ter esse gás. Eu posso contar um segredo pra vocês? Eu percebi, depois desse movimento que eu fiz, que o meu gás começou a render de um jeito que você não tem noção. Aí vocês acreditam se quiser também, né? Porque eu não preciso provar. Mas o meu gás, ele durava 4 meses. Porque eu moro sozinha, eu não faço tanta comida assim, aí eu faço pouco, boto na geladeira e tal, mas ele durava 4 meses. Depois que eu comecei a fazer esse movimento de agradecer e não reclamar tanto, o meu gás durou 6 meses. 6 meses. E agora, no último tempo, eu tava contando com a minha mãe aqui, o meu gás acabou hoje. Sabe quanto tempo o meu gás durou dessa vez? 7 meses. Então, assim, as coisas vão se alinhando de uma forma diferente, porque você para de olhar a falta e começa a olhar o que você tem. Quanto mais você olha a falta, mais falta você tem. Quanto mais você olha o que tem, mais você tem. Isso também é uma crença de mentalidade de crescimento. Que mais? Então, assim, esse movimento de eu escolher o que eu vou sentir dentro do caos que possa acontecer na minha vida faz com que eu entenda que eu sou autorresponsável por o que eu sinto também, né? Então eu começo a agir de uma forma diferente. Então, agindo de forma mais calma, inclusive eu mudo todo esse caos que possa estar acontecendo fora, porque eu já não vou reagir a ele de acordo com a frequência que ele vem para mim. Eu vou com uma frequência diferente. Então, no lugar de virar uma briga, talvez vire uma conversa, que saia uma resolução ali. Olha, mulher, tá em todo lugar. Ai, ai. E aí, esse movimento de eu ter essa crença de mentalidade de crescimento, desse movimento de eu escolher, de eu me autorresponsabilizar pelo que eu sinto, pelo que eu faço, pelo que está acontecendo comigo, isso me torna mais humano. Eu vivo o papel mais humano, porque eu vou alimentando as minhas virtudes, eu vou alimentando o meu conhecimento, a minha sabedoria, eu vou alimentando os meus valores, as coisas vão se tornando mais alinhadas à minha essência humana. E eu vou deixando de ser reativa à vida, que é uma forma bem animal de ser, né? Então eu vou me tornando melhor a cada dia, no lugar de estar sendo frequente na vida, só empurrando a vida com a barriga. Então, já tô quase encerrando aqui, tá, meu povo? Então, os momentos de dificuldade, eles são oportunidades pra gente crescer, pra gente se tornar mais forte, mais consciente de si e das coisas que estão acontecendo. E aí você vai percebendo a sincronicidade das coisas que acontecem na sua vida, né? E você vai vendo que vai fazendo mais sentido, né? Que vai te levando para o caminho certo. Como é que eu sei que é o caminho certo? É nesse sentido, nessa observação. Ela está alinhada com as minhas virtudes, os meus valores, tá? Então é o caminho certo. Tá me fazendo feliz, tá dentro do que realmente me eleva, é o caminho certo. Esse caminho que eu tô seguindo, eu toco outras pessoas que também elevam a frequência, melhoram e evoluem, então é o caminho certo. Uma pessoa, quando conversa comigo, ela sai com uma autoestima mais elevada, ela sai se sentindo melhor, no sentido de, poxa, agora sim eu sei o que eu vou fazer na minha vida, não no sentido de o outro fez por mim o que eu precisava, mas eu encontrei uma forma de eu realmente fazer o que eu preciso fazer por mim. É o caminho certo.
Então, assim, é como se o universo nos desse esses pequenos sinais indicando que a gente vai estar exatamente onde a gente deveria estar. Esse caos me trouxe, ele vai me trazer algo. Então eu tô no lugar certo para eu aprender algo certo que vai me levar para algum outro lugar certo, dentro do que é o meu caminho. Isso também é uma mentalidade de crescimento. Olha que eu nem ia falar sobre mentalidade de crescimento, eu tô falando só sobre mentalidade de crescimento hoje. Porque assim, é o oposto das crenças limitantes, né? Uma crença de mentalidade de crescimento. E aí, Nelson Mandela, eu postei também esse, que ele fala, inclusive, que uma mentalidade de crescimento, que é, eu nunca perco. Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Continuo ganhando. Se eu aprendi, eu ganhei. E se eu conquistei algo que eu estava buscando, é porque eu ganhei também. Então, eu não estou perdendo. Então, ter essa compreensão de que você não está perdendo é uma compreensão de mentalidade de crescimento e te faz evoluir no lugar de te estagnar, no lugar de você ficar lá naquele sentimento ruim, né? Na culpa, no desespero e na loucura e nesse movimento animalesco e não humano. Então, é um convite de adotar essa visão. Você adota se você quiser. Tá fazendo sentido para vocês? Que o cosmo não é caos? Que a vida é cosmo, não caos? Tá fazendo sentido para vocês? Então essa visão, ela é uma maneira de eu enfrentar os meus desafios. Vocês compreendem que essa forma que eu tô falando para vocês de enfrentar esse desafio vai me trazer uma passagem mais tranquila por esse desafio, apesar de ainda doer? Porque imagina, eu consegui fazer uma mudança de casa. Eu mudei, saí de uma casa para outra. Então eu empacotei tudo, mas eu empacotei de qualquer jeito. Eu botei o óleo junto com a calcinha, junto com sei lá, outra coisa, o ventilador. Botei um monte de coisa junta, nada a ver assim e tal. Quando eu mudo para outra casa, aí tá lá um monte de caixas e caixas com coisas que eu não faço ideia do que tá dentro, porque tá o caos do caos. Tu entende que esse movimento todo de eu fazer essa mudança da casa vai gerar uma loucura, eu vou ficar muito confusa do que tem em cada caixa, de onde é que eu... Vai demorar muito mais eu arrumar essa casa? Essa nova casa? Agora, se eu olho para aquela... eu vou encaixotar tudo que é de cozinha aqui, tudo que é de mantimento ali, tudo que é de roupa acolá. Quando eu for arrumar essa casa nova, não vai estar muito mais fácil de eu organizá-la? Então eu posso fazer um caos ou eu posso vivenciar o processo da mudança, né? O que vai me deixar dolorida de alguma forma, que é talvez lidar com o teu eu sombra, com as tuas questões, problemas, e entender que é sua responsabilidade, o que é da sua responsabilidade, o que está fora do teu controle, o que tu pode fazer, te gera saúde mental, te gera um movimento de crescimento, de evolução. Então, em vez da gente se desesperar com o que acontece, a gente vê a situação de uma forma diferente, entende que tem um plano maior sobre isso tudo, que vai me elevar, e aí sim eu vou seguindo a vida até com mais fé, porque eu vou acreditar no processo, que eu tô entendendo que isso vai me levar em algum lugar, não sei aonde, mas vai ser bom pra mim. E aí, gente, o que vocês acharam dessa perspectiva de pensamento, de que a vida não é caos e sim cosmos? O que vocês acharam? Dê aí uma opinião, rapidez. Duas palavras, qualquer coisa. Me dê uma palavra, me respondam, pra mim saber aí. E outra, pergunta enquanto vocês respondem. Vocês conseguem identificar que algo
desse caos que aconteceu na vida de vocês, ela te levou, por mais que parecesse caótico, ela te levou para um propósito maior de crescimento, de compreensão sobre a vida. Deu para perceber esse movimento? Fez total sentido, Márcio? Explicar causa é causa, é caótico. Então, meu povo, é o seguinte: todos esses movimentos de caos, de inesperado, de bagunça que possa acontecer na vida de vocês, não é por acaso. Tem um propósito nisso. Se você acreditar nisso, isso vai te fazer compreender melhor a sua vida, ter um maior autoconhecimento. Mas lembre-se que você não precisa passar por tudo isso sozinha. Você pode sim pedir ajuda. Se for uma ajuda profissional, melhor ainda. Então faça terapia. Quem não faz terapia. E quem tá fazendo, se mantenha. E é isso, meu povo. Obrigada pela presença. E boa noite, corujas. Até segunda. Ai, desliga. Pronto.